Donald Trump, Kamala Harris, eleições norte-americanas 2024, terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Hoje o mundo está com os holofotes apontados para os Estados Unidos. Eleições norte-americanas, Kamala Harris e Donald Trump. Mas por que isso é importante? Porque os Estados Unidos, como uma nação superpotência, é uma nação que possui uma influência muito forte nos outros países, né? Então nós vemos, por exemplo, uma candidata como a Kamala Harris, que ela é mais assim libertária, né? Ela é mais assim a favor de pautas esquerdistas, então o mundo vê ela com alguns olhos. Já o Donald Trump, que é um cara conservador, que se diz vulgo patriota, ele já defende as pautas da direita. Então nós temos já olhos virados para ele dos outros lados, né? Então, o que acontece? Cada país tem uma relação diferente com os Estados Unidos e, no caso do Brasil, a gente não pode ser eh, subverdientes aos poderes de Washington, né? Eu acho que o Brasil tem que manter sua independência geopolítica de qualquer país do mundo, não deve se alinhar nem ao Oriente nem ao Ocidente, deve ter uma vida independente própria, tá entendendo? Mas mesmo assim, as eleições irão afetar diretamente o Brasil, por quê? Porque no caso de Donald Trump, né? Se caso Donald Trump vencer as eleições, ele criará barreiras protecionistas, né, contra os nossos produtos agrícolas. Então, por exemplo, ele vai valorizar muito, né, a agropecuária americana em vez das estrangeiras, né? Então, as nossas exportações podem ser afetadas. É, Independente do presidente que ganhar, os Estados Unidos, de uma maneira geral, não vê a América Latina com bons olhos, né? Porque eles acham que como a gente é quintal deles, né? Eles nos veem como país de terceiro mundo, ou seja, nós não somos tão relevantes como, por exemplo, a Europa e outros países do mundo. Isso, por um lado, é bom porque deixa a gente mais independente de fazer as ações que a gente acha necessário para os nossos países aqui na América Latina. Mas o que acontece? Essas eleições hoje, né, toda a mídia está focada nessas eleições, então teremos o resultado possivelmente hoje à noite ou amanhã de manhã, né? Eu acho que eu não tenho ideia de quem vai ganhar as eleições, porque está muito empatado, né, as pesquisas, mas para mim é indiferente, né? Não afeta diretamente a minha vida, mas eu olho assim com os olhos para a Europa, porque hoje nós temos uma guerra, né, a guerra da Ucrânia, e então essa guerra eu tenho acompanhado muito os assuntos sobre essa guerra. E o que acontece? Se a Kamala Harris ganhar, as ajudas militares e financeiras dos Estados Unidos, que são bilhões e bilhões de dólares para a Ucrânia todo ano, vão continuar. Mas se Donald Trump vencer as eleições, essas ajudas militares irão não acabar, mas irão reduzir drasticamente e irão pender a guerra para o lado da Rússia. Então, possivelmente, se Donald Trump vencer essas eleições, a Rússia irá vencer a guerra, porque os Estados Unidos irão parar de fornecer armas e munições e ajuda financeira para a Ucrânia. E daí a Ucrânia está ferrada. A Ucrânia não consegue manter a guerra sem ajuda do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Então, isso que me preocupa. E também o que acontece, muitas coisas irão rolar se Donald Trump vencer, principalmente com a questão do Irã, já que Donald Trump se mostra extremamente hostil contra o Irã e contra a China, né? Então também temos essa questão aí. Então, quais são as chances de uma terceira guerra mundial eclodir com Donald Trump no poder, né?
Então temos essa situação aí, mas com relação ao Brasil, acredito que não vai afetar tanto, mas para a Ucrânia sim.